Oi, pessoal! Voltamos com a segunda parte, que é para falar sobre o falecimento do esposo dela. E espero que vocês que estejam assistindo estejam gostando do enredo da história. Tudo bom? Tudo. Voltamos. Agora você tá mais tranquila. Tô. Já tá mais à vontade? Sim, a gente fica. Câmera, né? Nunca. Mas agora você tá mais à Tô. vontade. Agora você já consegue desenrolar a conversa tranquilo. Sim, me embananei um pouco, mas agora tô mais em paz. Tá. Você falou que seu marido ficou internado e acho que ali aconteceu algumas coisas com ele. Antes de chegar na parte da internação, eu acho que você falou que ele estava de castigo antes de ir pro hospital. O Exato. que aconteceu no presídio que levou à internação dele? O Ramon estava na P2 de Lavínia. Sim. É a data. Ah, Ele estava na P2 de Lavínia. E quando ele chegou lá, ele já falou pra mim assim: Eu não vou ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. É muita opressão. Eu não vou ficar nesse lugar. E eu falava, por favor, pelo amor de Deus, você vai pra tranca, vai tomar mais uma falta. Não faz nada. E aí ele aguentou algum tempo por causa de mim. Mas esse aguentar algum tempo, quando eu falava assim, ó, semana que vem eu não venho porque eu tenho que trabalhar no sábado, ele pirava. E acabava que ele ia pro pote. Aí ficava 10 dias no pote. Aí não tinha o que fazer, ficava os 10 dias, depois que ele saía, eu ia. E assim aconteceu umas 3 vezes, até que ele foi a última vez pro pote, né? Aí eu liguei, a funcionária falou assim: ele vai ficar até o dia 12 Não, minto. Aí ela falou assim: olha, ele vai ficar até o dia 2 de junho. Falei, ok. do ano de 2024. Do ano de 2024. Quando eu liguei, o funcionário falou assim: não, ele não vai sair. Daqui ele só sai de bonde. Ele não vai sair do castigo. Aí tá. Eu falei assim, bom, eu vou continuar ligando, né? Aí, enquanto isso, eu marquei uma videochamada. Chamei uma advogada que já tinha feito atendimento com ele. Aí ela marcou. Essa videochamada foi pro dia 15. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira. Eu liguei na segunda-feira, dia 12. Me confirmaram que ele estava na unidade. Na terça-feira, eu liguei novamente. Me confirmaram que ele permanecia na unidade. Ok. Quarta-feira eu mandei mensagem pra ela, dia 14. Doutora, o Ramon está na unidade. Quando a senhora vê a mensagem, me fala que eu mando o recado que a senhora tem que passar pra ele. 20 minutos depois, a doutora Rafaela me respondeu. Evelyn, acabaram de mandar um e-mail com um link de cancelamento da chamada. Aí eu fiquei preocupada. Falei, mas deu algum motivo? Não, não deu. Liguei na unidade. Porque eu falei, porra, falei com ele todos esses dias e com a unidade, ele tava lá. Por que que agora na chamada manda um link um dia antes? Tava super ansiosa, esperei praticamente um mês pra essa chamada de vídeo. Aí liguei, de primeiro momento, a funcionária falou assim: ele não se encontra na unidade, ele tá em trânsito. Eu falei, então a senhora vê direito, porque meu marido estava no castigo, não tem como ele sumir assim. Trânsito do quê? Né? Aí ela verificou e falou assim: ele está na enfermagem, vou transferir você para lá. Me transferiu para enfermagem. Quem me atendeu na enfermagem? Quando eu passei o nome dele, ela de imediato já falou: o Ramon não se encontra aqui. O Ramon está internado em Miranópolis. O Ramon foi espancado, ele teve um traumatismo craniano, ele está em coma. Como É, que é? Você ligou lá, ela falou o quê? quando eles me passaram para a enfermaria, eu falei o nome dele, de imediato a funcionária falou da enfermaria: o Ramon não se encontra aqui. O Ramon foi transferido para o hospital de Mirandópolis, ele foi espancado, ele teve um traumatismo craniano e ele se encontra em coma. Os agentes espancou ele? Eles dizem que não, que foi um preso que bateu nele. Tem uma ocorrência do dia 7. Você vê, ó, eu liguei na unidade no dia 12 de agosto. Só que o Ramon estava internado desde o dia 9 de agosto.
E eles não me informaram. Eles teriam que ter me informado na primeira ligação. Esse foi um preso porque eles estavam escondendo. Exatamente. Lá consta o nome do preso, né? Eu tenho matrícula, eu tenho tudo. Sei onde ele tá. Por mais que eles tentarem esconder, sei tudo. Né? Vulgo, nome da mãe, tudo. Porque eu quero justiça. Eu quero saber se a verdade. Se foi esse preso, então esse preso vai ter que pagar. Vai ter que assumir esse homicídio. Né? Mas a gente sabe. Eu tive amigas que os maridos saíram antes do castigo, que os maridos saíram cuspindo sangue porque estavam apanhando horrores no castigo. E eu não é só falar da boca pra fora, é provar que realmente os meninos estavam sendo espancados lá dentro. Né? Por que transferiram o preso tão rápido? Por que não deixaram o preso lá pra ele descer pro raio, pra ele contar a versão dele? Esse preso nunca foi ouvido. Nunca. Então, como que eu vou acreditar que foi esse preso que fez isso com meu marido? Meu marido era um homem forte. Não assinou sindicância, o preso? Assinou. E não, engraçado que o meu marido em coma também levou uma falta grave. Só que se a agressão foi no dia 7, porque lá no primeiro boletim consta a agressão no dia 7. No traumatismo craniano, se você tem, ele não vai. Você não vai entrar em coma 2 dias depois. O médico que me atendeu no hospital, porque de todos os médicos, só um teve compaixão. Porque ele viu o meu desespero, porque eu realmente estava desesperada. Eu não tinha notícia, eu não sabia que real estado meu marido estava. Eu sabia migalhas dali de cá. E aí ele veio, o doutor César, ele veio, ele falou comigo. Ele falou assim: Olha, eu não poderia continuar trabalhando sabendo que você está aqui fora nesse estado. Eu não posso deixar você entrar, mas eu posso falar como médico. O Ramon chegou aqui, já desacordado, a gente não sabe há quanto tempo ele estava em coma. Eu já tive que entubar ele no, na emergência. Ele está sedado para o corpo dele não sofrer. O Ramon ele teve um traumatismo craniano, ele teve um AVC, ele está com pneumonia, um dos rins dele estava parando, o pulso dele estava quebrado. Ele falou assim: a última coisa que me importa é o pulso dele. Eu quero que seu marido viva. Ele falou assim: hoje, isso foi num domingo. Hoje eu vou mandar ele para Araçatuba para ele passar por uma tomografia, porque aqui a gente não tem. Porque se eu mandasse ele há 2 dias atrás, ele morreria no meio do caminho. Mas hoje eu consigo mandar o Ramon para lá, ele fazer essa tomografia e voltar. O que foi o que aconteceu? Na segunda-feira ele voltou. E aí ele me falou, assim, eu tava até com a minha amiga junto, porque eu não fui sozinho. Eu tava com a minha amiga junto. E ela ouviu tudo. Tudo que ela se lembra mais do que o médico falou do que eu mesma. Porque ele foi falando e aquilo foi. Eu fico. Um preso só não faria tudo isso. Não, não faria. Porque ele mesmo olhou pra mim e falou assim: o seu esposo não tem marcas no corpo. Porque quem bateu nele sabia bater. Então, assim, enquanto esse preso não falar, fui eu que fiz isso e isso com o Ramon. Tá, se o preso assinou uma falta grave, uma sindicância, né? E por agressão, por briga, seja o que for. E essa e o Levou à morte dele. não, tipo, e essa briga, né? Aconteceu no dia 7. Essa briga, o preso que brigou com ele foi parar no hospital e veio a óbito. Não, esse preso não foi nem pro hospital. Não, tô falando do seu O marido. meu marido? É, tipo, foi uma briga de dois presos. Eles falam que foi uma briga de dois Eu tô te presos. explicando assim, ó, presta atenção. Tem um preso e tem o preso que é o seu marido. Este preso agrediu o preso que é o seu marido. Aí o preso que é o seu marido, por conta dessa agressão, foi parar no hospital da rua, Exato. porque aconteceu tudo isso com ele. Traumatismo, tal, tal, tal. Aí esse preso que cometeu tudo isso, ele deixa de assinar só uma falta grave. Ele assina um homicídio também. Então, se ele assinou só a falta grave, cadê o homicídio? Entendeu? É isso que eu tô te A perguntando. gente não sabe de nada, porque o inquérito não foi concluído ainda da É porque, morte do meu o marido. seu marido é vítima. Não, o inquérito não foi concluído, fica jogando pro Ministério Público. Isso é normal. Tá Não era aquela pra ser, mas é. bagunça e o advogado não consegue fazer nada enquanto eles não concluem o inquérito. Tanto que a gente não teve acesso ao laudo médico dele, né? O laudo médico não, como que é?
Formulário dele, desde quando ele deu entrada, a gente não teve acesso ao laudo do IML. Por quê? Se você é família. Eu só tive atestados de óbito. Só a cadeia tem. Mas por quê? Porque quando eu liguei, O que o né, IML alega? eles falaram que é o praxe, é de praxe. Não, não é de praxe, é seu marido. Foi o que eu falei, mas ele é meu marido. O atestado de óbito tem que vir pra mim. Não pra unidade. Aí eles falaram assim, é o nosso praxe. Na verdade, vai pra unidade e um pra você. Não, nós não tivemos acesso a nada. Pra unidade vai, porque tem que dar baixa que ele não tá mais lá e tudo mais, mas você Foi, tem que foi ter rápido. acesso. Isso eles fizeram muito rápido. Liberou o corpo dele rápido. Ninguém daqui precisou ir lá pra liberar o corpo, reconhecer. Nada. Isso aí foi tudo rápido. Porque assim, eu entrei também como. E pra trazer o corpo, como que foi? Pra dizer o corpo, a gente teve que pagar. Porque ele só pagava se fosse pra enterrar lá na cidade. Eu não ia deixar meu marido a 600 quilômetros de mim. Nunca. Gente, está na lei. Que até aproximação familiar existe. É, foi isso que o funcionário me passou quando ele me ligou. Que ele falou assim: agora você tem que ter calma, respirar e me dar as informações que eu preciso. É, foi isso que ele me falou. Então eu tive que, tipo, me segurar ali e dar as informações que ele precisava, que os dois filhos que ele tinha vivo, que era eu de mulher, a gente não era casado no papel, mas vivia já em união estável há muitos anos. E foi um baque, assim, vai trazer o corpo, vamos pagar, não tem o que fazer. Quantos pagaram? No total foi 5.200. E o enterro dele foi aqui. Foi em Rio das Pedras, que é a cidade da minha sogra. Achei justo deixar perto da mãe dele. Entendi. A ligação dele foi como? Do agente, ele me ligou, falou, Dona Evelyn, eu falei assim, de imediato eu já reconheci a voz dele, eu sabia que era o seu Marcos. Ele falou assim, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. A hora que ele falou, tenho uma péssima notícia pra te dar, eu já falei, não. Ele falou assim, infelizmente o Ramon é, veio a óbito. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Só que assim, há 3 dias ele já tinha saído da UTI. Ele estava na enfermaria. Ele estava falando, ele estava comendo, já estava começando a dar os primeiros passos. E por que que eu sei disso? Porque no meio do caminho Deus coloca alguns anjos, né? E, e eu tive os anjos na UTI que me davam a notícia dele. Porque já que o hospital se negava a me dar qualquer informação e a cadeia me passava inconclusiva, Passava o que queria, né? passava o que queria, eu tive essa pessoa. Não sei o nome dela até hoje. Não sei. E como que ela te passava a informação? Pra uma amiga minha. Porque eu fiquei na cidade. E aí, quando eu ligava no presídio, aí eles falavam: Ó, aconteceu isso com o Ramon. Eu já sabia que aquilo tinha acontecido. Eles só confirmavam o que eu já sabia. Tanto que no dia que ele veio a óbito, que eu falei pra elas, né? Eu falou: não, não tem como. Ele tomou café de manhã, ele comeu pão, ele me deu joia. Sim, o hospital, as enfermeiras ficaram todo mundo incrédulo, porque ele estava na enfermaria. A enfermaria estava vazia, só tinha ele de preso. Só ele de preso. E 4 polícia fazendo a escolta dele ali. Pra mim foi queima de arquivo. Sou bem sincera. Se eu tenho que falar, eu falo. Pra mim, eles terminaram de matar meu marido ali. Porque uma pessoa que tá com acesso, se você aplicar ar, dá uma parada cardíaca. Se você aplicar uma dose alta de insulina, o mata, porque eu tomo insulina. Eu sei que mata, já quase me matei com insulina. E não é detectado no IML. Então, há várias formas de você terminar de acabar com a vida de uma pessoa. Por quê? Porque quando o- houve tudo, ele também teve meningite pós-traumática. Então, o quê? Ele poderia voltar e perder a memória, perder a fala, perder o movimento, ficar paralítico. E ele voltou perfeito. Falando,
e lembrando de tudo. E ele ia falar o que aconteceu. Porque ele não tinha papas na língua. Ele não tinha medo, ele enfrentava. Eu falava que pra ele, pra mim era bonito, porque ele se doía pelos outros e tudo. Mas também era a pior parte, porque nisso ele perdeu a vida dele. Isso que eu ia falar. No final, ele perdeu a vida. Ele perdeu a vida da pior forma. O médico falou: eu não sei o tanto que ele apanhou, o tanto que ele sofreu. Porque se a briga foi dia 7. Lá tá bem claro que teve leves escoriações. Ele tava com leves escoriações? É isso que consta no boletim informativo da unidade. Leves escoriações com traumatismo na cabeça. Exato. Tanto que o médico perguntou, me disse, né? Perguntou não, me disse. Não sei há quanto tempo ele já estava neste estado antes dele ser levado para o hospital. O que se passa na minha cabeça? Que esperaram ele chegar naquele estado, levar para o hospital, para ele morrer no hospital e a penitenciária não ter culpa de nada. Só que ele foi bravo, ele resistiu, ele lutou pela vida dele até onde ele pôde. Provavelmente ele revidou e os agentes ali não gostaram. Eu já vi algumas reportagens de agente penitenciário, inclusive, agredindo o preso. E aí a justificativa é que acordou no mau dia. Só que daí acaba, num caso desse, né, perdeu a vida. Tem o caso de uma outra menina que veio aqui, inclusive ela vai voltar, da Daphne, que o pai dela, eu até falei pra ela, falei, nossa, seu pai ficou todo esses anos preso, é bonitão assim. Ele era muito bem de saúde, de repente, não sei o que foi que aconteceu lá dentro, que o cara entrou num estado de depressão, assim, horrível, e veio a óbito. E teve um outro que ele foi transferido, que a gente também já entrevistou, que tá no canal. Ele foi transferido para uma outra penitenciária. Chegou lá, falaram que o cara tinha que ele tinha se masturbado dentro da cela com os outros presos. E aí um preso acordou e viu ele fazendo aquilo. E aí por isso agrediram ele e aí ele veio, acabou morrendo e tudo mais. Mas o cara já vem tirando cadeia há muito tempo. Você acha que ia dar uma dessa? Isso aí é coisa de quem tá chegando agora. É que nem eu falo, o meu passou pelo pote várias vezes, porque ele não era santo, não gostava de coisa errada, se precisava meter o pé na porta, ele metia mesmo, e ele não pensava nas consequências. Ele era E muito ativo, né? muito ativo. Reativo, eu falo. Ele não pensava, ele ia e isso tirou a vida dele. Então não adianta falar que um preso só, não vai entrar na minha cabeça, nunca, que um preso só fez isso com ele. Entendeu? Não, não tem como. Muitas lesões ele teve. Muitas lesões. Eu tenho todas as tomografias que ele fez no hospital. Não me pergunte como. Mas Deus fez chegar até a mim. Coisas que eu só teria acesso quando Judicial, né? judicialmente. E chegou até a mim. As coisas foram chegando até a mim. As pessoas foram chegando, me dando notícias de como ele estava no hospital. Quando ele faleceu, que eu ponhei a boca no TikTok, que foi através do TikTok e do Insta que o pessoal começou a repostar, porque é inaceitável o que aconteceu. Foi muito desumano, porque eu falo assim: tá preso, tem que pagar sim, mas com dignidade. E hoje no Brasil não existe dignidade para tirar uma cadeia. Não tem lugar. Eu não conheço uma cadeia que você possa falar, Cara, já a- me lembrar de uma história. ali tem dignidade. Não tem. O preso sai cada vez mais revoltado. Sim, deixa eu te falar, você fez eu me lembrar de uma história. Eu saí numa página muito famosa, que chama História de Terapia, né? Só que a escrita deles é uma escrita meio diferente lá. E aí eu contei de uma experiência minha, que eu vivi, do meu filho e tal. E aí eles gravam mais ou menos 8 a 9 minutos, um resumão da sua história. Eles Eles não cortam eles tudo. não é que eles cortam, é porque, tipo, o objetivo da página é trazer um resumo da sua história, não a sua história completa. E nisso, eu conto sobre o meu filho, a gestação que eu tive com o meu filho, mas meu filho ter nascido lá dentro. Cara,
Eles postaram novamente essa história. A primeira vez eles postaram e me colocaram como colaboradora. Nossa, eu ganhei um monte de seguidor. Nossa, como foi bom. Porque, tipo, pro meu trabalho é muito bom. É bom. Porque divulga. E aí eles postaram novamente esses dias. Meu, a mulher escreveu assim que o médico que tinha me orientado a não levar meu filho para casa era um genocida. Ainda eu fiquei até tentando assimilar. Por que ela tava dizendo que o cara era alguém que matava todo mundo? Tipo, de onde ela tava tirando aquilo? Eu acho que ela pecou ali ela quis dar uma de inteligente, mas não soube muito bem lidar ali com a situação. E aí ela começou a falar que no presídio o presídio é muito bem preparado para receber as mães e que as crianças ficam em alas com tudo pintado, com não sei o quê. Eu falei, gente, que mundo que essa mulher vive? Porque o relato que eu estava contando era em 2006. Nós estamos em 2025. Ano que vem faz 20 anos essa história. E eu estava no interior, tipo, em São Pedro do Turvo, no interior do interior. Ourinhos era 1 hora de São Pedro do Turvo. Então, tipo assim, você imagina, você sai de São Paulo, vai para Ourinhos, aí de Ourinhos ainda tem que ir para São Pedro do Turvo, que é perto de Santa Cruz do Rio Pardo. Tipo, meu, eu tava lá lá No onde fim do Judas fim. perdeu as botas, mas o bico dela, sabe? De tão, tipo, longe que era. E ela querendo comparar com uma realidade completamente diferente. Aí quando eu entrei no perfil da abençoada, a do Rio de Janeiro. Aí eu falei, tá explicado. Lá no Rio, eu entrevistei uma moça de lá e realmente, lá no Rio de Janeiro, tem um presídio lá onde ficam umas mãezinhas lá, umas gestantes, que bate com o que ela falou, mas aqui em São Paulo isso não tinha. Em vez dela perguntar, mas de onde que é essa história? Não, tipo, como aqui em São Paulo, nossa, a socialização é maravilhosa. O Estado investe, o preso, ou a presa, né, que seja, Come super bem. bem, sai da cadeia super bem. Velho, até hoje, até os dias de hoje, eu não como linguiça, eu não como salsicha, eu não como bolinho de carne, porque o bolinho de carne me lembra aquele negócio que vinha dentro da marmita, e como eles mandavam o bolinho de carne muito cru, parecia merda. Eu não como. Eu tenho vários traumas de várias coisas da época que eu passei no presídio e a mulher, tipo, acabando com a minha raça. Não sei de onde que ela tirou da cabeça dela que aqui no país é tudo esse mar de rosas e tudo lindo e tudo perfeito, sabe? E não é. E não é mesmo. A gente tem vários aí. Eu tenho um acervo de histórias de Olha, pessoas que passaram por lá. o meu ficava a semana inteira comendo pão. E só na visita ele comia comida. Eu era assim também. Só que eu não Semana comia inteira pão. comendo pão. E ele chegou a desmaiar várias vezes por causa disso. Porque ele chegou uma hora que ele simplesmente não aguentava mais comer comida. E quando ele ia pra tranca, era o que mais me doía, porque lá ele não comia mesmo. Lá ele não comia mesmo. Porque quem já passou pela tranca, agora não, agora melhorou. Agora tá lá em Martinópolis, não é mais em Presidente Venceslau. Agora melhorou bastante, né? Mas quem passou lá atrás, caco de vidro, bicho, ele não comia. Tinha alguns amigos ali que lavava a comida e ainda comia. Ele não comia. Ele saía de lá só o pó. Só o pó. E era a minha maior preocupação. Então, a comida dele sempre impecável. E o que ele mais amava era macarrão com molho branco. Ele falava, não precisa trazer mistura nenhuma. Só traz o meu macarrão. E esse macarrão fez sucesso por onde passou. É, o seu filho menor, ele ia lá ver ele? Ia. Ia, jogava bola. E ele fala até hoje. Eu quero meu pai. Ele tá lá quietinho no sofá, você pergunta pra ele, o que foi, Arthur? A lágrima tá aqui escorrendo. Tô com saudade do meu papai. Ele tá com quantos anos? 4 anos. Agora, em abril, dia 29, ele faz 5 anos. É, a minha tem 4 anos e meio, vai fazer 5 dia 10 de maio, que é o aniversário das princesas. A minha é dia 7, 6 de maio. 6 de Ela maio? faz 13 anos. Pois ela quer o aniversário, eu não sei o que eu vou fazer. Ela acabou de postar nos stories dela. Que o aniversário dela tá chegando e que a pessoa que ela mais ama não tá mais viva. E ele falava.
o seu aniversário de 15 anos, eu vou estar lá com você. Eu vou ser seu príncipe. Ele falava pra ela. Falava, Ela ia ver ele com frequência? sim. Os dois, eles iam praticamente todas as visitas. Eu não deixava meus filhos. As pessoas falam, ah, é errado levar. Errado nada, tem que conviver Cada com o pai. um cuida do seu, cada um cuida do seu. Eu não me arrependo. Porque hoje eu iria me arrepender se eu não tivesse levado. Porque eles não teriam construído as lembranças que eles construíram com o pai. O Mesmo que lá Arthur, dentro. mesmo que lá dentro, independente. O Arthur falava onde o papai tá. Eu falava, o papai tá trabalhando, a gente vai pra casa dele. Então ele perguntava que dia é hoje? Eu falava, sexta-feira. Ele falava, hoje nós vai ver o papai? Porque ele sabia que toda sexta, a hora que ele chegava da escolinha, a gente ia ver o pai dele. E eu levava os dois praticamente todo final de semana. E aí, teve uma vez que ela pegou uma alergia, ela teve que ficar 2 meses sem ir. Tadinha. Os médicos pediram pra mim não levar porque eles acharam que poderia ser algo que ela pegou lá na unidade. E não foi, foi feita biópsia e tudo mais. Não foi. Nossa, esses 2 meses ela chorava. Quero ver meu pai. Porque me leva pra ver meu pai. Eu falei, Emily, você viu o que os médicos falou? Que eu não posso te levar? Deixa eles autorizar. Por que que dói? Você dói em mim. E dói ver eles desse jeito, né? Depois vou te mostrar uma foto que antes de enterrar o meu marido, que já estava ali do lado do túmulo dele, meu filho colocou uma canequinha que ele guardava há 2 anos. Meu pai, meu herói. Ai, meu E Deus. ele não deixou, ele colocou e falou assim: pra você nunca mais sentir sede. Isso ali impactou todo mundo que tava ali. Uma criança, ele pegou, era uma canequinha preta de plástico e colocou. E a última lembrancinha que ele fez pro pai dele no Dia dos Pais, que o pai dele estava já Na no escola, né? hospital. E a gente sem saber. Porque eu falo, ó, a penitenciária começou errando em tudo. Porque a obrigação deles, quando ele foi encaminhado para o hospital, era ter entrado em contato com a família. Não era? Porque quando ele teve meningite, a penitenciária fez de tudo para entrar em contato comigo. Eles não conseguiram. Porque não tinha um número meu registrado lá, porque ele não deixava. Ele falava, não quero. Aí, o que ele falou assim. Aí eu liguei para confirmar dos meus documentos. Quando eu liguei para confirmar os meus documentos, que eu descobri que ele tava com meningite. Aí eu pedi pro meu advogado ligar lá, porque ele falou assim: ó, o Ramon tá em trânsito. Eu falei, mas como ele tá em trânsito? Ele acabou de chegar. Aí ele falou: não, eu vou ligar lá. Quando ele ligou lá, a assistente social falou assim: olha, a gente quer o número da mulher dele, que nós iremos falar com ela. Eles não passaram nada pro advogado dele. E eles ligaram pra mim e deram a notícia pra mim. Que ele tava com meningite no Que ele hospital. estava com meningite, que ele já estava internado. E eu falo, e por que que a unidade escondeu de mim? Que se eu liguei 2 dias seguidos e me confirmaram que ele estava ali, sendo que ele já estava desde o dia 9 internado. Por que que me esconderam? Qual o motivo de esconder? Porque você puxa ali no sistema, sai que o preso não tá ali, que o preso foi para tal lugar. Por que que foi omitido isso? O que que o senhor Carlos, que eu não tenho medo de você, você tirou tudo que você podia tirar de mim. O sistema tirou tudo. Tirou a pessoa que eu amava. Que eu daria minha vida pra ele estar aqui novamente. E o dia que eu fui na penitenciária, você não foi homem de olhar na minha cara. Porque foram vocês que tiraram a vida do meu marido. E eu vou provar isso. Porque hoje a gente vê muitos e muitos casos de presos que estão morrendo. E as famílias têm medo. E meu medo acabou. O meu medo hoje é eu não conseguir criar os meus filhos. E eu vou fazer justiça pelo pai deles, que eu prometi no caixão que eu ia até o fim.
para fazer justiça por ele, porque ele não merecia o fim que ele teve, independente de tudo que ele fez, que é tráfico, que hoje, gente, é a coisa mais normal. Não é normal, não é certo, não é certo. Ele tava pagando. O que fizeram com ele foi a mesma coisa. Quem fez o que fez com ele é tão bandido quanto os que estão lá dentro. Quantos agentes a gente sabe que mata diretores de presídios? E nenhum paga. Nenhum paga. Bate. Mata, bate, maltrata. Eu sei de casos que o diretor acompanha a tortura. A sociedade não tem noção do que é um sistema penitenciário. Sistema carcerário hoje dentro do Brasil. Não tem noção da carnificina que é. Não tem. O meu marido não vai voltar. Os meus filhos vão chamar pelo pai o resto da vida. E eles não vão ter. Eu vou chegar na minha casa e eu vou me isolar. E vou chorar. E chorar mais uma vez. E nada que eu faça ou que eu fale vai trazer ele de volta. Mas eu juro que enquanto eu estiver fôlego de vida, eu vou lutar para que a justiça seja feita. Assim como ele estava pagando. Quem fez o que fez com ele vai ter que pagar. Respira. Pode chorar. Pode ficar à vontade. Pode chorar. Chorar faz bem. Lava a alma. Quando a gente toca em certos assuntos, esses assuntos, ele mexe com as nossas emoções, faz a gente chorar. Eu fui gravar meu documentário, te contar uma história. Pra você se acalmar aí. Agora você vai chorar por mim. Porque toda vez que eu conto essa história, eu choro. Eu tava gravando o documentário e eu não lembrava de algumas coisas da minha infância. Sabe quando parece que apaga da sua memória? Tá bom. Aí eu tô contando, me formei em direito. Quando você se forma em direito, o que você quer fazer? Você quer uma formatura, você quer mostrar para todo mundo ali, né, que você se formou, aí você quer usar aquela roupa vermelha, você quer usar aquela beca, você quer se produzir toda, né? E eu não tinha esse sentimento. Aquele sentimento de tipo, eu quero fazer uma festa, tal, não sei o que. Não, eu não tinha esse sentimento. Eu achei que tinha sido por conta do bullying que eu sofri na. Bullying não. Preconceito que eu sofri na faculdade de um aluno que ficava me chamando de ex-presidiário e tudo mais. E aí, fui gravar pro documentário. Meu, aí eu tô contando a história, chegou na parte da minha oitava série. Foi o ano que. Hoje eu tenho um diagnóstico de transtorno de personalidade esquizoide depressiva. Eu sou uma pessoa depressiva. Eu tenho que fazer terapia cognitiva pro resto da minha vida. Justamente por conta dessa depressão que eu tenho e mais o comportamental e tudo mais. Tá bom. Menina, no ano de 2000, eu tive uma depressão muito grande. Eu tinha 13 anos de idade. E ninguém olhava pra mim. Não olho. Ninguém olhava pra mim. E eu era sozinha ali e tal. E tinha 13 anos só. E eu repeti de ano. E pra minha mãe a culpa era minha, porque eu Você é só burra, faltava. você não Não, só faltava. estuda. Tipo, eu enganei ela e tal, e não sei o quê, não sei o quê. Mas em nenhum momento ela parou pra me ver, pra me enxergar, pra saber o que tá acontecendo com você. Por que você tá só aprontando? Tipo, não houve isso, que nem hoje eu fiz pelo meu enteado. Todo mundo pá nele, eu chamei ele e falei, vem aqui, fala pra mim o que tá acontecendo com você. E hoje ele tá lá em casa com a gente, certo? Não tive esse acolhimento. Meu, e aí eu me lembrei que no outro ano, cara, no ano de 2021, eu passei de ano. Eu fiquei de recuperação em uma matéria, mas o coordenador falou assim que aquilo não implicava de eu ter a formatura, onde eu, naquela época, né, que hoje já não é mais assim o ensino, eu sairia do fundamental e entraria para o ensino médio. Ele falou que não atrapalharia, que eu poderia fazer a minha formatura. E aí eu fui com a minha amiga, escolhi o vestido, escolhi a sandália. Isso tinha apagado da minha cabeça. E o vestido que eu tinha escolhido era um vestido vermelho, frente única. 15 anos, de 14 para 15 anos eu tinha. Nessa época você tá com o corpo se formando, os peitos durinhos, o cabelo
Meu cabelo era preto, comprido, sempre foi muito liso, dá pra ver até pela minha raiz. Então, tipo, tava tudo lindo. Então eu fiquei muito bonita, que a minha amiga Carol, que ela vai aparecer no documentário, ainda falou: Nossa, esse vestido ficou lindo em você. Você tá parecendo aquela boneca do desenho lá, que eu não lembro agora. E eu tava super empolgada. E aí eu tinha conhecido um menininho que ele lembrava o Reinaldo Giannichini. Gente, que menino lindo! O nome dele era Paulo, isso, dá risada, porque daqui a pouco você vai chorar. Pode rir, que daqui a pouco você vai chorar. Meu, mas, gente, que homem lindo, minha filha. E eu falei, esse homem vai ser meu padrinho da minha formatura. Porque ele era muito lindo. Falei, vou chegar na escola com um gato, né? Tá bom, uma luta pra encontrar o homem, até que eu encontrei. Ele ligou em casa, minha mãe não deixou eu falar com ele. Eu tava na frente dela. E ela não deixou eu falar com ele, tá bom. Por mais que eu aprontasse, que eu desse trabalho, eu acho que o papel da mãe não é só punir. É procurar saber o que está acontecendo com o seu filho para ele chegar nesse ponto. É você se aproximar, querer ser amigo dele. Para quando ele estiver em desespero, você ser a referência dele de ajuda e não os de fora. Mas, infelizmente, ela não tem esse comportamento e tá tudo bem. Meu, aí o homem ligou, ela me deixou no final, quem ia ser meu padrinho ia ser meu pai. E aí eu escolhi o vestido, escolhi o sapato. E aí chegou, peguei os convites e dei para uns amigos próximos e falei, vamos todo mundo para a formatura, porque não precisa, a minha mãe, minhas irmãs não precisaria de convite, Só só as você. pessoas de fora. Chegou no dia, minha mãe não deixou eu ir. Mano. Ela gritou para mim que formatura era do ensino médio ou da faculdade, se um dia eu me formasse. Você conta uns trailers que eu vi já do documentário, você fala sobre isso. É, e eu tinha me esquecido disso. Isso tinha apagado da minha memória. Tipo assim, sumiu. E quando eu falei que ia fazer a formatura da faculdade, ela me pediu pra ir. E eu falei pra ela, tem que ver, porque eu acho que vai ter que pagar. E aí eu chamei na faculdade e perguntei quanto que era mais. E aí ela falou que pagava o dela. Mas eu tinha um sentimento de não querer que ela fosse. Eu falava, eu tenho que tirar isso da minha vida, né? Eu perdoei, tá perdoado. E tal. Mas ela não deixou eu ir. Ela falou essas coisas pra mim. E no outro dia, todo mundo contando da formatura, de como foi, do quanto foi legal. E quando chegou na minha vez, perguntou, né? Por que você não foi? Eu falei, minha mãe não deixou. Mas seu pai não batia de frente com ela? Não. Meu pai era. Coitado dele. Era outro também. É, uma ou duas vezes na minha vida eu lembro dele me defender assim pra minha mãe. Mas a maioria pra ele era indiferente, porque ele não era muito presente, né? E aí eu não fui pra essa formatura e eu lembrei disso, cara, mas eu entrei numa depressão nesse recesso que eu só chorava quando eu tocava nesse assunto. Porque eu falava, por que que ela fez isso comigo? E tipo, eu não lembrava. Aí eu lembrei da frase dela falando que formatura era só na faculdade, isso é se eu me formasse um dia. E eu me formei. E hoje eu fico falando, caramba, meu, por que que eu passei por isso, né? Eu podia ter tido aquela sensação de ter uma formatura, de usar aquela roupinha, de ir lá, tudo bonitinho. Eu queria ter essa sensação, mas a sensação me foi tirada. Mas por que você está me contando essa história? Para que você parasse de chorar, ficasse mais calma e a Obrigada. gente e se sentisse mais confortável e a gente pudesse conversar. E precisa chorar um pouco também da minha dor. Brincadeira. Não, é porque Ai, eu vi que você não, tava, porque. você tava bem nervosa. Eu falei, deixa eu Ai, tirar o foco da conversa ali, trazer para outra conversa. Então não me dê hater, por favor. Que vocês adoram me dar hater. é que me revolta. É É revoltante, eu revoltante, imagino. sabe? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sinto, eu sinto que você não tá muito preparado para contar mais dessa história. Eu vou te chamar para você vir outro dia. Porque você fala dela, você chora muito, muito, muito. E dá pra ver que é algo que. A ferida tá aberta, como no primeiro Exatamente. dia. Exatamente. E pra gente falar de um assunto assim, a gente tem que estar curada. E a cura ela demora. Eu falo por experiência própria, porque eu já entrevistei muita gente aqui e eu sei como, é, como mexe, sabe? Certas histórias. Eu acho que quem tá assistindo já deu para entender o que aconteceu, que ele foi espancado na penitenciária, acabou sofrendo traumatismo craniano, a penitenciária alega que foi um preso, mas o próprio hospital, né, já demonstra ali que não tem como ter sido só uma pessoa.
Ele foi enterrado, os filhos hoje estão sofrendo, você está sofrendo, a mãe Inclusive, o sofre. médico perguntou assim, uma das primeiras perguntas, a senhora não acha que deram algo para ele tomar, que ele desmaiasse para poder espancá-lo? Foi uma das Putz, primeiras coisas que o médico me falou. Porque para ele não conseguir se defender, e não tem marcas pelo corpo. só na E ele cabeça. era. Não, era interna, não tinha marcas. Cê- E ele era mais branco que você. Eu acho que eu vi mais ou menos pelas fotos. Eu acho que eu vi lá no seu perfil. Caraca, então quem agrediu sabia o que tava fazendo, né? Foi exatamente o que o médico disse. Quem bateu sabia bater. E quem bate sem deixar marca? Quem é preparado pra isso? Exatamente. Os É. agentes penitenciários, Policial penal. policiais. Que são as mesmas coisas hoje. É. Antes que aquela advogada que me ofendeu e falou que eu dava repulsa para ela, que eu era uma vergonha para a OAB, venha me corrigir. Porque antigamente, a gente penitenciária era um e o policial penal era outro. Ou, em outros estados, não. Não existe mais agente penitenciário, só policial penal. Aham. Agora aqui em São Paulo que começou isso, né, de deles regularizarem uma categoria só e ser só policial penal. Mas na Constituição diz que não. Então a Constituição fala uma coisa, na prática fala outra. Menina, eu fui falar isso, meu, a advogada acabou com a minha raça. Falou que eu era uma vergonha para a OAB, Ah, que isso, que a OAB sempre. deveria proibir pessoas como. Ah, acabou com a minha raça. Aquilo me deixou mal por 2 dias. E eu cacei essa mulher até no inferno. Aí eu acho que ela se ligou que ela tinha falado merda demais, ela foi e me bloqueou. E eu não Ó, consegui achar mais o perfil assim dela. que aconteceu o ocorrido do fato da morte dele, eu não sei se ela realmente é advogada, ela me procurou, falou que era da Defensoria Pública, que ela queria pegar meu caso, que isso, que aquilo. E nós estávamos numa euforia, não, porque ó, tal dia a Defensoria tá indo lá de Araçatuba, vai buscar as imagens, que não sei o que tem. Só que ela tem o marido preso. Aí eu mandei mensagem. Eu não sou advogada, Márcia. Então, assim, se eu contrato você e você falar, tal dia vai acontecer alguma coisa, eu vou te mandar mensagem perguntando, porque eu não sei das coisas. Aí eu peguei e falei pra ela assim: nossa, eu só tô perguntando porque eu não sou advogada. Então eu não sei como funciona esses negócios de lei. Ai, filha, eu só não fui chamada de santa. Os áudios que ela mandou deu a entender que ele merecia o que aconteceu. Porque ela falou assim que o preso dela tem 15 anos preso e nunca foi pro pote. Eu falei, nossa, 15, tirando 15 anos de cadeia, nunca foi pro pote? E por que ele tá lá 15 anos? Assim, ela acabou comigo e me bloqueou. Só que, tipo assim, eu odeio. Tipo, você quer falar pra mim? Você fala. Mas não me bloqueia. Deixa eu te responder. Aí eu fui em outro celular e mandei. Eu sou assim também. Eu fui lá e mandei. Aí ela ligou pra uma conhecida que fez essa ponte e falou que eu estava perturbando ela, que isso, que aquilo. Eu falei, ó, se você tem o rabo preso com alguém, eu não tô nem aí. O Nossa. problema é seu. Era só você ter falado, olha, o meu marido não quer que eu pegue esse caso. Porque diz ela que foi ordens do marido dela. Que está também em Lavínia, mas na P1 de Lavínia. E ela é. Tá, mas ela é defensora pública ou advogada particular? Porque se ela for defensora pública, quem Então manda aí nela é o Estado. a gente foi puxar, aí os advogados foram puxar pelo nome que ela passou, não tem. Não tem. Ela pode estar cursando direito. Que é bem capaz. Ela pode estar, mas ela não é advogada, meu. Ela quis meter o louco pra cima de mim. Eu tirei 10 anos também de cadeia com meu marido também. Você meteu o louco nos outros. Do mesmo jeito que, que vem a rajada, vai voltar e vai voltar pior. O meu, se digitar lá na OAB, o meu nome aparece. Isso não precisa nem ser inteiro, é só digitar Márcia Bernardes. Aparece a minha inscrição como estagiária e aparece o número dessa inscrição, aparece tudo. Ela pode estar, não sei, fazendo, não sei Cursando. cursando, prestando estágio, ou algo do tipo. Mas pelo nome que ela passou, porque primeiramente ela já falou assim: eu já não gostei que você pediu o meu número da OB. Isso é normal. Quando ela me chamou, eu falei assim: você pode passar o seu número da OB pra mim? Ela não passou, até hoje.
E não vai passar também porque ela tá bloqueada. Eu não achei errado eu perguntar o Isso número é da OAB. normal. Ela não gostou. Você já foi arrogante comigo desde o primeiro dia, perguntando qual que era o meu número da OAB. Por isso que eu falo assim, não era advogado. Será que era alguém que tava querendo surfar? Queria pegar. Sabe por quê? Porque quando aconteceu o caso do Ramon, quando eu pedi ajuda à mídia, que ninguém me deu voz. Você é a primeira, né? Porque a gente foi atrás de televisão, disso, daquilo. Ninguém tá nem aí com o preso. Quer Eu que sei. morreu, é mais um, vai enterrar e já era. Só fica dor pra família. O resto. Uma vez eu falei assim, eu não vou mais gravar porque eu não tô tendo tempo, eu não sinto que as coisas estão andando e pra mim eu acho que eu já deveria estar num nível e eu não tô nesse nível ainda. Eu falava, então acho que eu não vou gravar mais e tal. E aí eu dei uma pausa de uma semana, foi 2 mais ou menos. Nessa época o estúdio era locado, não era meu próprio. E aí um dia, no outro dia, fui dormir, né, que eu sempre converso com Deus. E falei pra Deus, poxa, eu acho que o que eu estava planejando não saiu como eu queria. Ajudei muita gente na sua cura, ajudei, mas eu queria que mais pessoas conhecessem, né? E eu vou dar uma parada e Deus, se não for para eu fazer isso, se não for para me parar com o podcast, afinal já abriram 1.000 e outros aí que também pode seguir com o que eu faço, me dá uma luz, alguma coisa, sei lá, mandou uma borboleta na minha janela. E fui dormir. Acordei no outro dia com uma mulher na frente do fórum, com um cartaz escrito podcast, né, da Bernardes e tal. Eles estavam fazendo uma manifestação porque o cara tinha sido preso, confundido com outro bandido. Meu, mas o cara era muito parecido com o bandido. Meu, muito parecido mesmo. Até tatuagem, assim, os dois tinham iguais. Do Nossa. cara que tinha realmente cometido os crimes, o menino estava preso por isso. O pai dele era dono de uma pizzaria. E eles foram pra frente do fórum fazer, tipo, uma manifestação ali. E tinha um cartaz enorme, menina. Ai, meu Deus do céu, eu lembro, eu choro. Enorme, 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 com o nome do podcast lá, pedindo, né, pra apoiar eles e divulgar e tudo mais. E aí foi onde eu falei, cara, eu não vou parar. Quando for na hora de chegar onde eu quero, não é quando eu quero, é quando Deus falar assim, agora é a hora, né, de você ir e de você andar e tudo mais. Aí você falou assim que, tipo, que ninguém deu voz, que só eu dei e tudo mais. Eu sempre procuro compartilhar histórias que elas tenham algum impacto social, ou que elas tenham algum impacto na vida de quem assiste. Por exemplo, tem muita gente que assiste, a gente que visita. Um caso como esse seu tem mais a ensinar para eles do que para gente. E tem mais a ensinar do que quem está assistindo, do que quem visita. De quem nunca visitou, do que quem visita. Porque acho que a cadeia às vezes é boa. O Estado, o Como que eles Estado falam? paga Eu tudo. sustento o E seu o imposto, preso. exatamente, o imposto que eu pago é destinado ao presídio. E se lá tem comida boa, tem isso, tem aquilo, e sou eu que pago porque eu pago os meus impostos. Quando você vai ver, a pessoa só nega imposto, que é uma beleza, mas acha que paga. Então tá tudo bem. E esse tipo de informação, quando você traz como informação verdadeira, tem impacto na vida das pessoas, entende? Porque você começa a ver as coisas. Assim, você começa a analisar as coisas quando elas estão acontecendo. Tipo, meu preço tá doente? Não, deixa eu correr. Antes que ele morra também, É sabe? isso. Que, ó, depois que o Ramon morreu, lá em Lavínia já morreu mais uns três. Tá prelo. Inclusive, na mesma semana que ele morreu, morreu um. Aí depois morreu mais um que estava doente. Aí demoraram pra levar ele pro hospital. Aí ele já tava muito ruim. Aí faleceu no hospital. Não foi de agressão, ele estava doente mesmo. Mas a luta que é pra você conseguir que tratem o preso de forma correta quando ele tem uma doença, algo do tipo que nem o meu marido, quando ele teve meningite, ele não poderia ter voltado para o hospital do jeito que ele voltou. Sabe por quê? Ele saiu hoje da UTI, no outro dia ele estava de volta na penitenciária. Ele não teve uma recuperação. Ele ficou jogado na enfermaria, jogado, como ele mesmo me falou. Eu me mijava e me cagava na roupa.
porque eu não tinha força para levantar. A médica vinha a cada 2 dias aqui me ver. Entendeu? Ele ficou jogado. Ele falou assim: o próprio agente falou pra mim: você precisa voltar pro raio. Alguém cuidar de você, porque aqui você vai morrer. O erro com ele começou lá atrás, porque a meningite ela deixou sequelas nele. Ele tremia, a memória dele já não era mais a mesma, ele perdia a coordenação. Quantas visitas que eu tirei com ele depois que ele teve meningite, que ele desmaiou? Deu gritar aos meninos para poder socorrer ele, que ele estava desmaiado. Minha filha já presenciou isso. O sistema não tá nem aí. Porque o caso dele, que nem o advogado entrou na época, mas depois a minha sogra acabou parando de pagar, era pra quê? Pra um tratamento, uma prisão domiciliar. Prisão domiciliar. O Estado não, Isso me o mata, velho. sistema foi só acabando, acabando, Você não, acabando. não ter uma defesa técnica adequada porque você não tem recurso. E aí fala de lei, mas a Constituição fala que todo mundo tem direito à defesa. Mas um advogado Desde que você não tenha condições de pagar, o Estado tem que te fornecer um defensor. O Estado fornece o defensor, mas o defensor está sobrecarregado. Ele me junta lá um monte de estagiário. Tipo assim, tem 30 defensor público, se eu não me engano. Me junta 30 estagiários e são eles que tocam. é, O estagiário tá ali para aprender, óbvio, né? Eu fui estagiária há muito tempo e era assim que eu aprendia. Mas a defesa técnica depende do advogado. Nunca subiu uma peça sem passar na mão do advogado. Minha, no caso, estou falando. Sem ele dar uma lida, sem ele conferir. Eu tenho amigas minhas que já fez estágio na Defensoria Pública e lá não é assim. Então, o que eu tô falando, não tô falando jogando conversa fora. São pessoas que já trabalharam dentro da Defensoria Pública que me contam isso. Inclusive, muitas saiu fora porque dizia que não aprendia. Porque a forma como eles lidam ali com a quantidade de processo que chega é absurda, entendeu? Então, tipo, a Constituição fala, olha, se não tem condições de pagar a defesa, que tenha. Aí você imagina, se o Estado, por isso que eu falo, mano, o Estado, ele vacila. Se o Estado paga corretamente defensores para isso, todo mundo teria defesa. No caso dele, ele teria, se tivesse uma defesa técnica, que com especialista nesse tipo de assunto, teria conseguido uma domiciliar para ele. Talvez ele não tivesse sofrido, né, a ponto de vir a óbito, como aconteceu. Mas, deixa eu te falar, lá na penitenciária que ele tava, tinha câmera? tem câmeras no corredor, tem câmeras na gaiola. Só que ele foi agredido no castigo. Não dá pra ver quem passou. Isso aí eu não sei. Se no castigo, pelo que me falaram, tem uma câmera que pega tipo assim, o corredor do castigo. Não sei se é verdade. Foda, né, mano? Olha, eu te falar, viu? É coisa. São tantas respostas que a gente quer e tantas perguntas a fazer, né? Sim. Mas olha, vou te chamar pra vir aqui de novo por 6 meses. Que eu acho que você já vai estar mais. Talvez. Você já esteja mais preparada. Ou internado. Ai, que horror, não, imagina. Você vai sobreviver a isso. Você tem 2 filhos. Eu tô sobrevivendo por E você eles. tem um pequenininho que vai te lembrar ele todos os dias. Vai. As pessoas falam assim: ah, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Ninguém sabe o tamanho da minha dor. Ninguém sabe o quanto eu tô sendo forte. E não é de agora. É de forte. Forte é a Xena. Forte é a Mulher Eu sou Maravilha, pô. cansada, eu tô É, cansada. forte é a Mulher Maravilha. Eu queria que o colo da minha mãe deitar e chorar, 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 até essa dor ir embora. Entendo. Até eu conseguir tirar essa dor dos meus filhos. Faz terapia? Só tô passando com o psiquiatra. Mas terapia você Não, faz? não faço. Não faço porque eu mal tô conseguindo pagar meu aluguel. Porque, como eu tô afastada,
INSS não marcou minha perícia. Eu não recebo. Eu tô vivendo pela graça de Deus. Entendeu? Se meus filhos estão comendo, estão tendo um teto, é porque eu tô tendo ajuda, mas é pro básico. Entendeu? Eu preciso de cesta básica. A minha irmã não ganha bem, que nem ela falou, se eu tivesse ganhando como eu ganhava antes, você não estaria passando por nada disso. Né? A minha mãe, o que ela ganha é pra ela. Ela me ajuda pra caramba. Mas não tem como assim falar, ó, eu vou te sustentar até sair. Não, eu não consegui nem o auxílio reclusão. Tava numa briga Judicial, você não tentou? judicial. Ah. Tá judicial. Tá desde o dia 2 do 9 conclusos para julgamento. E até agora não saiu uma Mas o sentença. auxílio reclusão, ele Ela deu trabalhava? entrada primeiro. Ele trabalhava. Ele Quem deu a tra... entrada primeiro? A ex-mulher dele, porque eles eram casados no papel. E ela recebia? Ela chegou a receber. Em 2018 saiu o divórcio deles dois. Graças a Deus. Aquela praga. Só que ela usava a certidão Pra receber o e ela dinheiro. continuou recebendo. Ah, não, então você vai receber, fica tranquilo. Só que aí o auxílio morte já foi negado. A pensão pós-morte dele. Não sei se a advogada que eu peguei fez errado, o que que ela fez. Mas por que foi negado? Porque disse que como ela deu entrada primeiro ao auxílio reclusão, o direito é dela. Ela não tem filhos, ela não tem mais nenhuma ligação com ele, porque já saiu o Tem divórcio. que dar, na verdade, com as crianças, nem com ela, nem ela receberia, né? Viria para as crianças, porque as crianças são dependentes dele. Vê direito daí esse advogado aí, viu? Ou não esse advogado, não tô falando isso. Vê direito essa decisão aí, o que foi pedido, como Foi foi. negado. Aí eu fiquei assim, como? Eu fiquei assim, Não recorreu? eu. Aí veio o final do ano, tudo, né? O recesso. Não falei mais com a advogada. Vou falar com ela agora. É pra ela recorrer dessa sentença aí, porque dependente não é a mãe, não é a esposa, é os filhos. É o que eu penso, né? Minha sogra falou a mesma coisa. Vai atrás. Tem Vê alguma o que coisa é aí que não tá isso. batendo, vê direitinho Porque aí. o primeiro escritório que eu contratei foi com aquele Rodrigo, não sei das quantas lá. Ele disse que ele consegue desbloquear auxílio e faz isso, faz aquilo. E eu fui na onda, acreditei, contratei o escritório. E no final das contas, eles perderam muitos prazos que eles tinham para apresentar. Que nem apresentar. Eu falava pra ele, ó, eles são divorciados, ó, tá aqui, ó. Mandava pra ele a certidão, a verbação de divórcio. Não apresentou. Falava, ó, eles não têm filhos. Quem tem filhos sou eu. Eles perderam prazo? Então entra de novo. Ai, mas agora já tá judicialmente. Tá conclusos para julgamento. O juiz agora que vai decidir. Vamos ver o que que vai sair. INSS é uma bosta. Eu tô com 2 clientes lá que quer que a gente administre a aposentadoria, meu, mas nossa. Eles são. Eu tenho uma amiga minha que fazia estágio lá que ela falou que a ordem deles é não ser muito bonzinho com quem vai, com quem procura. E, tipo, e aí pra ela isso não dava, entendeu? Porque ela é toda. Você chegou lá com um problema, ela vai buscar a solução pra você, entendeu? E isso acabou prejudicando ela, o que é errado, né? É igual, esse dia eu tava falando, gente, ninguém passa pra ser agente penitenciário sendo ruim. Eles são preparados pra ser assim. Eles não chegam no cargo, eles não assumem o cargo do concurso que eles prestaram tendo esse tipo de comportamento. E hoje Eles são preparados para ser assim. Alguém prepara eles para ter esse tipo de comportamento. as agentes femininas estão se superando, né? Elas humilham bastante, Já me falaram isso. né? Tipo, quando ele tava em mira, quando a gente via a japonesa, a gente tremia. Sério? Sério, era ruim. Fazer você passar 10 vezes no scanner, te deixava parada 2 horas ali. Ah, não, você vai pro PS. Deu meio-dia, ah, não, tá tarde. Você não vai entrar, não. Nossa, ninguém nunca processou ela, não? Não. Quando
um ano e pouco, 2 anos, que começou a fazer denúncia lá em Mira, em Mira 1, de abuso de autoridade, tudo. O que que aconteceu? Isso saiu da boca do próprio diretor. É, lá tem portal, tem cadeia que não tem mais portal, né? Lá tem portal. Você passava pelo portal. Se o portal apitasse, você não entrava. Você não chegava nem no scanner. E você tomava 15 dias de gancho. Oxi, as ideias. Sim. E era só as gordas. Que preconceito. O bo... Você ri? Meu! Eu ia, assim, ó. A minha filha, coitada, ela fazia assim, mãe, mãe. Ela passava assim, ó, devagarzinho, devagar. Falava, filha, segura o cabelo, que ela é cabeluda, minha filha, né? Todo cacheado, o cabelo dela vem aqui, assim, a coisa mais linda. E ela, aí, nossa, eu com medo. Teve uma moça que voltou, ai, perdão. Teve uma moça que voltou, ela tava distante. Sabe qual foi o que falaram pra ela? Seu bebê tá mexendo demais. Que bom, né? Ele tava vivo, se ele tava mexendo demais. E não deixaram ele entrar. Aí o diretor falou: vocês não estavam achando ruim? Agora vai ficar pior. Vocês não fizeram denúncia? Aí o que acontece? Não tem mais união na porta da cadeia, você sabe disso? Tinha união há 20 anos atrás, hoje não 20 existe. anos atrás tinha? Não, não tem união. Os meninos começaram a meter o pau. Quer denunciar? Denuncia dá o seu nome do seu preso, porque eu não tenho que pagar por causa de você, não. Que não sei o que tem. Porque, tipo, teve dia de 16 meninas voltarem pra trás, gente. É horrível você ver a pessoa voltando com a comida, com o jumbo tudo pra trás, não poder entrar. E tomar um gancho. Só que isso foi revertido, porque as meninas entraram com uma ação, né? E foi revertido. Porque não tem nexo. Ainda mais se entra em conjunto, aí já mostra que o Quando diretor quer. aquele vídeo que você viu, deu na frente da unidade com a camiseta dele. Elas estavam com um medo tão grande, porque ó, quem veio falar comigo? As duas guias e duas moças. Cadê a cena? Elas estavam com um medo tão grande de eu fazer barulho e prejudicar a visita delas. Que as pessoas me olhavam com medo, porque já tinham ligado, falado que eu ia lá pra porta com caixa de som, que isso, que aquilo. Mas se fosse o marido delas, elas iam querer ajuda É, e apoio. Eu sei bem o que é isso. Deixa eu te falar. A gente vai encerrar tá bom, por Márcia. hoje. Eu Obrigada. vou te chamar pra vir de novo daqui uns 6 meses, lá perto do final do ano. Tomara que coisas novas tenham acontecido, Espero essa conclusão. que você possa se curar um pouco do óbito, que eu acho que depois que a gente vive o luto, fica mais fácil. Mas enquanto tá nesse período do luto, até hoje eu vivo o luto da minha sogra. Era minha sogra. Ai, não vou nem te falar o nome dela. Que já dá vontade de chorar. E não é fácil, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar e lidar com aquela situação. Eu desejo pra você que dê tudo certo, Obrigada. que saia esse INSS, que resolva, pelo menos você possa ficar mais tranquila. Porque não adianta também você não ter aquele seu tempo e ao mesmo tempo tá desesperada porque não vai ter o que comer, entendeu? Não é fácil, Não, mas se Deus quiser, o universo vai trazer pro seu caminho coisas boas. Ai, a gente tem que acreditar em Deus, não no universo. O- quem, quem é que administra o universo? é Deus. Quem que criou o universo, né? Ai, a lei da atração. Quem é que criou tudo isso? Deus. Então, quando a gente usa essas frases, eu tô falando isso porque eu tomo uns haters, que é absurdo pra mim. Quando a gente fala que o universo traga pra você, joga para o universo, nós também estamos falando ao mesmo tempo de Deus. Só falei isso porque antes que me derem hater. Mas é isso. Eu te desejo do fundo do meu coração que essa dor amenize nem que seja um pouquinho. Eu brigo com meu marido todos os dias, mas se eu perder ele, eu acho que eu dou uma surtada. Uma surtada mesmo. Esses dias minha filha me abraçou e falou assim: Mamãe, não me deixa. Nossa Senhora.
Eu vou morrer, a mulher está sentindo que eu vou morrer. E o meu marido, pelo amor de Deus, você não pode morrer, não. Eu falei, vamos fazer um seguro de vida. Já faz um aí no seu nome e no meu. Pelo amor de Deus, já faz um alto aí, viu? Porque pelo menos se eu morrer, você fica com o dinheiro. E pelo menos se você morrer, eu fico com o dinheiro. Olha as ideias. Porque, tipo, a menina falou pra mim, mamãe, não me deixe. Mas eu fiquei bem preocupada com essa fala dela. Fica, porque as piores falas que eu escuto. Ai, você é nova, você vai reconstruir a sua vida. Você não quer reconstruir sua vida. Você só quer amenizar a dor que você tá sentindo. Você não quer reconstruir sua vida. Como se eu tivesse roçando num poste, gente. Eu não sei o que as pessoas pensam. Que de uma hora para outra, simplesmente a vida que eu tive com ele, eu vou esquecer. Eu não vou. Posso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos no luto, eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Porque eu acordo, meu primeiro pensamento é ele. Isso já vem para quase 5 meses. Eu não consigo tirar ele da minha mente, meu coração. Não consigo. Como que tira, né? Tem uma história, são anos, é o pai do seu Não, filho. Mas não chora, controla, respira, pensa em coisas boas. Toda vez que vinha a vontade, o desespero de chorar, fala assim pra você, essa energia não é minha, só quero aquilo que for meu. Quero que ele fique bem onde ele estiver, que dê tudo certo pra ele, assim como eu quero que dê tudo certo pra mim. Comecei a repetir isso como um mantra, frequentemente. Você gosta de ler? gosto. Eu vou te mandar um livro. Você consegue ler no celular, no tablet, no que tiver. Aham. Até no celular na hora de dormir. Chama O Poder do Subconsciente. Eu tenho esse livro, ele fica na cabeceira da minha cama. Ele te ensina a usar algumas palavras da Bíblia. Aí ele te mostra que isso está na sua mente e como você saber lidar com ela. Então, sempre eu sou muito impressionada com as coisas e às vezes quando eu vejo fica na minha memória. E aí então eu repito sempre isso, não quero saber, essa energia não é minha. Isso foi num livro que eu li. Tenta trazer essas afirmações para você toda vez que a tristeza bater. Isso ajuda muito na depressão. Com a depressão, isso aqui vira isso aqui, né? Sim, as pessoas acham que a pessoa, quando ela tira a própria vida dela, que ela quer, não, ela quer acabar só com a dor que ela tá sentindo. Exatamente. E muitas vezes a morte é a forma que você encontra para É, parar de doer. eu, te, eu eu pensava só nisso, tipo, depois do velório dele, deixar ele com a minha sogra, a minha filha com a minha mãe e morar com ele. Não, tira esse pensamento. Seus filhos precisam de você. Mas eu sei que meus filhos precisam de mim. A minha Isso aí. filha precisa de. Porque hoje ela tá com 12 anos e já foi diagnosticada com depressão. Com 12 anos. Com 12 anos ela se cortou, cortou os pulsos. Tadinha. Aí eu fui perguntar pra ela, ela olhou pra médica e falou: Eu não posso falar pra minha mãe, olha o jeito que a minha mãe tá. Ela conseguiu terapia pra ela também? Não, ela já tá passando com a Com a psicóloga. psicóloga? É, É, passando com a psicóloga. entendi. E as pessoas ainda falam que é frescura. Você acredita que eu tô fazendo pós em neurociência porque eu quero ser terapeuta? As pessoas falam que é frescura, gente. As pessoas só acreditam quando você tá lá no caixão. E eu fico olhando a dor do outro e eu acredito que a dor do outro vai curar a minha. Você acredita que eu tenho esse pensamento? Não porque vai curar a minha, Não, mas é porque eu porque vejo tem. tantas histórias. Porque, tipo assim, às vezes, nossa, eu tô aqui reclamando, chorando, falando, mas tem uma pessoa, que nem eu já vi casos de palestrantes que não tinham nem perna, nem braços, e tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E eu aqui reclamando da minha Mas vida. cada um lida com a sua dor de uma forma. Então não tem como, não se culpe por estar lidando com a sua desse jeito. Não se culpe. Porque cada um de nós temos uma forma de lidar com a nossa dor. Te dar um exemplo, eu sou ex-presidiária, fui abusada a minha infância toda. Minha mãe era narcisista, meu pai é alcoólatra, fui presa 3 vezes, eu tinha tudo para estar errado na vida. Um dia eu acordei e falei, eu não aceito isso na minha vida. E hoje eu, graças a Deus, vivo muito bem. Não porque eu sou rica, mas eu sou rica de coisas que o dinheiro Nunca pode nunca vai comprar. poder me pagar. Quando você chegou aqui, você ouviu quantas vezes a minha filha falou que me amava? Eu vi ela aqui de baixo. É o tempo todo. Mamãe, eu te amo. Aí eu viro pra ela e falo assim:
eu te amo mais. Aí ela vira pra mim e fala assim: não, eu te amo mais. E é isso o tempo todo. Você viu? Ela não queria nem descer com o pai, porque ela queria ficar comigo. E a gente é muito grudada. E eu agradeço todos os dias da minha vida pra Deus por ele ter me proporcionado isso de novo. Porque com o meu primeiro filho eu não tive isso, porque eu tava presa. Aí eu saí, fui presa de novo, aí eu saí, fui presa de novo. Então eu achava que eu não tinha a capacidade de ser mãe. Nenhum dinheiro nesse mundo paga os momentos que eu vivo com ela. Dela ontem correndo de patinete, e aí as Eu crianças vi. vindo querer interagir com ela, e aí ela não conseguiu alcançar as crianças, ela começou a chorar, o patinete dela quebrou. Oh, De noite a gente tava no Mercado Livre comprando, ó, tô fazendo propaganda em Mercado Livre, me patrocina. Comprando o patinete dela, chega hoje. Ela nem imagina. De manhã ela acordou com os olhos e falou: pai, cadê minha bicicleta? Porque ela quer uma bicicleta. Eu já encontrei a bicicleta, 6 horas eu vou buscar. Então, tem. Isso o dinheiro proporciona, mas o sentimento, a sensação, não. é aquela alegria, aqueles olhinhos brilhando, aquele bom dia, mamãe. Às vezes eu brigo o dia Não, inteiro com o meu filho. não Chega na paga. hora de dormir, ele dorme junto comigo. Aí ele me dá um beijo e fala assim: faz carinho em mim pra me dormir. Mano, Acabou todas as dores, tudo. acabou. Ali eu tenho que eu faço cafunézinho nele. Aí ele passa a mão na minha barriguinha. A minha nas costas. Aí eu olho, ele tá dormindo. Mas ele quer o carinho meu ali. Posso ter brigado o dia inteiro com ele. Ele quer o meu cheiro. Ele quer nem Não, a minha saber. pega na minha mão, quer me ajudar a limpar a casa, quer me ajudar a lavar roupa, quer me ajudar a arrumar o quarto, ela quer me ajudar a arrumar O tudo. meu é um furacão. Eu falo, tu é filho do ciclone mesmo, né? Tu é filho do seu pai, cagado e cuspido, você não tem nada de mim. Tu é ele, tu é impaciente. Ele quer tudo na hora, igual o pai dele queria tudo na hora. Ele é ciumento, outra criança não pode chegar perto de mim. A minha filha não pode chegar perto de mim, que ele fica bravo. A minha é assim, tem muitos ciúmes. É muito ciumento. Eu falo, você é todo seu pai. Ele fala, eu sou o Arthur. Eu falo, é Arthur, filho do Ramon. Né? Você é igualzinho teu pai. Toda vez que você sentir essa sensação de querer ir, não, porque eu quero ir pra lá, quero ficar com ele, tenta lembrar dessas coisas, sabe? Dos momentos assim com as Eu sei crianças. o quanto ele me amava, o quanto jamais ele ia querer me ver desse jeito. Com certeza. Isso é fato. Aí daqui uns meses, então, eu vou te chamar pra você vir, tá bom? Tá bom. Gente, nós vamos ficar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Prometo trazer mais entrevistas, mais histórias e como que eu posso dizer? E com o episódio de hoje, esse episódio, né, desse fim de semana, que sirva como um aprendizado, sabe, para quem está assistindo, de que o sistema penitenciário não é o que muita gente fala. Que lá dentro tem muita dor, uma dor assim absurda, além de diversos outros problemas que acontecem lá dentro. Até a próxima.